queremos celebrar em homenagem às nossas queridas mães. Então, também nesse sentido, nossa saudação em nome das comunidades que compõem a nossa paróquia, Comunidade Evangélica Luterana da Santa Cruz, Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor do bairro Esmeralda, Comunidade Evangélica Luterana Martinho Lutero de Alto Sinimbu e todos os locais e pontos de culto que compõem a nossa paróquia aqui de Santa Cruz do Sul, da IELB e também de Sinimbu. E queremos lembrar então de fato, de que o tema do nosso culto hoje será as mães e o caminho. Então está aí também, queremos agradecer a Elisete que fez umas decorações para nós aqui, tudo para também lembrar e marcar esse dia especial que é amanhã, o Dia das Mães. Eu quero convidar todos vocês para nós neste momento invocarmos a presença do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós vamos cantar o primeiro hino, o hino 454 do Inário, que é um hino que é uma oração, onde então nós pedimos a Deus que conceda aos nossos lares pais e mães cristãos. Hino 454 do Inário, que vai estar aqui projetado para vocês acompanharem também. Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus, e os confiando a Ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-a serem do Senhor, que em muitos lares brilha a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela a vida em nós termina, em trevas, aflição e horror. Por isso a faz em cada lar ser lida e amada sem cessar. Meus queridos irmãos, irmãs no Senhor Jesus, como nós estamos celebrando um culto, nos colocamos diante do nosso Deus, queremos sempre também nesses momentos especiais confessar a Ele os nossos pecados, buscar o seu perdão e com o coração limpo prestarmos culto ao seu santo nome. Então, vamos neste momento fazer a confissão dos nossos pecados. Santo Deus e eterno Pai, conhecemos de perto
os nossos pecados, cometidos contra ti e contra o nosso próximo. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Eles nos perturbam e nos deixam angustiados. Merecemos o teu castigo nesta vida e na eternidade. Porém, Senhor, tem compaixão de nós e não nos condenes. Perdoa-nos por amor de Jesus, teu amado Filho, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ergue-nos para uma nova vida, com assistência do teu Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus nos diz que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diante disso, digo a cada um de vocês que está aí acompanhando este culto, se você está verdadeiramente arrependido dos teus pecados, confia em Jesus como o teu Salvador e quer corrigir os teus erros com auxílio do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a ti a graça de Deus e perdoo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, amanhã, na verdade, é o 5º domingo de Páscoa. Então, as leituras nos conduzem ao Evangelho que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nós devemos confiar unicamente nele como nosso Senhor e Salvador. Por isso o Salmo 146, é um salmo de louvor, de adoração ao nosso Deus, e ao mesmo tempo é um salmo que nos chama a atenção para nós não confiarmos nas pessoas. E confiar nas pessoas significa não confiar nos outros, mas ao mesmo tempo não confiar em si mesmo, especialmente para a sua salvação. Nós devemos confiar unicamente em Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Salmo 146, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Assim então, a leitura do nosso salmo. Vamos acompanhar também neste momento a leitura da epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 10. Dois destaques aqui nesse texto, curiosamente, acaba sendo um texto muito apropriado aí para um dia onde celebramos o Dia das Mães. Primeiramente, o apóstolo Pedro nos faz lembrar que diante de Deus nós devemos ser como crianças que dependem totalmente de Deus, que buscam nele
a orientação, a força e o alimento espiritual. E em segundo lugar, quero nos lembrar que como cristãos, nós somos sacerdotes reais, nação santa, sacerdotes do Deus verdadeiro. E aonde nós exercitamos primeiramente esse sacerdócio de servir a Deus é nos nossos lares. Os pais ensinando os seus filhos no caminho de Deus e os filhos também respeitando os seus pais, honrando a eles conforme a santa vontade de Deus. Então diz assim, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 10. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os construtores rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Ele. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Esta pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Assim então, a leitura da epístola, e nós vamos cantar agora um hino, que vocês, alguns viram na postagem do Face, que é uma adaptação do hino Como é Bonito o Senhor, tá? Um hino para o Dia das Mães, e assim nós vamos, como nós fizemos na postagem, nós temos aí uma trilha de gaita, que faz parte aí da série da gaita querida da comunidade Trindade de Pelotas. Então ali tem trilhas de hinos, e nós vamos usar então a trilha deles, tocar junto o violão e cantar esta letra adaptada para o hino Como é Bonito o Senhor, pelo pastor Romeu Alfredo Vrassi, que fez essa bela adaptação desse hino. Pois minha mãe com amor me ensinou como viver contigo, ó Deus de amor. Mamãe me fez andar, e assim por onde eu for, contigo irei caminhar. Como eu preciso, Senhor, por minha mãe agradecer, presente do Criador pra minha vida enriquecer. A Ti, ó Deus de amor, eu quero agradecer, que Tua mão, Senhor,
dá-lhe saúde e pão, e o necessário para viver. Concede aos pais amor e tua proteção, e sempre em ti, Senhor, encontrem orientação. Muito bem, neste momento então, nós vamos ouvir a leitura do Santo Evangelho, Evangelho do quinto domingo de Páscoa, que é amanhã, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 14, onde lemos: Jesus disse: não fiquem aflitos, creio em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Assim a leitura do Santo Evangelho. Então esse é o momento da mensagem, e o tema é as mães e o caminho. E queremos destacar do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6, onde lemos: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Que o Santo Espírito de Deus nos abençoe e nos oriente nesse momento na meditação da Santa Palavra de Deus. Amém. Meus queridos amigos, queridas amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, amanhã é o Dia das Mães. E com certeza, infelizmente, para muitos não será um dia alegre, um dia feliz. Muitos de nós que estamos acompanhando esse culto, com certeza, nesses dias lembram com muita saudade das suas mães que já partiram. Inclusive, com muita tristeza, alguns estão lembrando, nesses primeiros meses deste ano, as suas mães queridas que partiram. Ficam tristes por não poderem, então, estar próximos das suas mães nesse dia. Outras mães ficam tristes porque... ou outros filhos ficam tristes, porque estão longe das suas mães, ou as mães longe dos filhos, porque os filhos estão longe, em outra cidade, até mesmo em outro país. E haverá outros que, com alegria, poderão ver as suas mães, quem sabe com algum cuidado especial em relação aí ao risco do coronavírus, talvez
sem muitos abraços e tal, sem muitos beijos, né? Mas com a alegria de poder estar perto da sua mãe. Notem que, com esses 3 exemplos que eu citei agora para vocês, o que nós percebemos? Que as pessoas que nós amamos, nós queremos perto de nós. Ficamos tristes quando por uma ou outra razão essas pessoas não podem estar perto de nós. O nosso Evangelho justamente trata nesse sentido. O Evangelho de João, capítulo 14, faz parte dos ensinamentos que Jesus transmitiu aos seus discípulos na quinta-feira santa à noite, antes de ser preso e morto. Ele está ali conversando com os seus discípulos, ele está preocupado em orientá-los diante do que vai acontecer, e aqui no nosso Evangelho, ele quer tranquilizá-los no sentido de que, em pouco tempo, ele não estará mais fisicamente com os seus discípulos, mas aí ele quer justamente lembrar a eles de que há uma razão muito especial para isso. Vejam o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Jesus disse, João 14, 1 e 2, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Olha o que Jesus diz, que bonito, né? Olha, infelizmente, em breve, eu não estarei mais fisicamente com vocês, mas por uma razão muito especial. Eu vou voltar para o céu, para a morada celestial, e ali eu vou preparar lugar para todos vocês. E todos aqui, na verdade, não se restringe apenas aos discípulos de Jesus, mas esse todos aqui envolve todos os cristãos, todos os cristãos, todas as pessoas que em todos os tempos creem e confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus diz: eu vou lá preparar lugar para vocês, mas depois eu vou voltar e eu quero levar para que vocês estejam onde eu estiver. Notem que bonito, que palavras maravilhosas da parte de Jesus, onde ele mostra realmente o amor que ele tem pelos seus discípulos, porque ele quer ter os seus discípulos junto de si, na morada celestial, porque ama os discípulos e ama todos os cristãos, não apenas os discípulos que quer ter junto, né? Mas todos os cristãos. E aí o Tomé, que nós sabemos que mais adiante vai duvidar no primeiro momento da ressurreição de Jesus, ele diz uma palavra muito interessante no versículo 5: Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Olha que palavras interessantes da parte de Tomé. Diz: olha, Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Aqui nós vemos uma palavra muito, muito interessante, né? Uma confissão muito sincera da parte de Tomé, e que mostra uma realidade também muito presente em nosso mundo. De fato, às vezes há muita confusão em relação às questões espirituais e até em relação ao próprio céu. Como é que essas pessoas têm confusão com isso? Como é que elas vão saber o caminho que leva ao céu? Tudo isso nos é revelado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Por isso Jesus responde a Tomé e a todos os discípulos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus está lembrando claramente aqui de que existe um único caminho que leva as pessoas ao céu, que é o próprio Senhor Jesus. Veja que quando de repente nós vamos fazer uma viagem, passei agora está um pouco difícil de fazermos isso, mas depende para onde vamos, podemos escolher caminhos diferentes para chegar ao nosso destino. E muitas vezes as pessoas pensam que podemos aplicar isso para a realidade espiritual. As pessoas pensam que, na verdade, como alguém disse, que todos os caminhos levam a Deus. E o que Jesus então nos ensina aqui no Evangelho? Que não existem caminhos que levam para o Pai, que não existem caminhos que levam para o céu, mas existe o caminho, né? O
caminho, com letra maiúscula, que é Jesus. Então, para as pessoas chegarem ao céu, sempre e unicamente será através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, ou seja, aquele através de quem nos é revelada a verdadeira natureza de Deus Pai, né? Onde, através de quem nós aprendemos a conhecer verdadeiramente ao Pai, ao Deus Pai, ao nosso Pai Celestial. E como é que Deus nós conhecemos através de Jesus? É um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que deseja o nosso bem espiritual e a nossa salvação. Mas esse Deus nós vamos conhecer unicamente através de Jesus. Fora de Jesus, Deus é o Deus da ira, da justiça. Então nós precisamos sempre nos dar conta disso e lembrar. Nós queremos conhecer, nós queremos conviver, nós queremos usufruir do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Então há apenas uma forma disso acontecer e sempre é através de Jesus. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a verdade. E Jesus diz: eu sou a vida. É isso? Quem terá a verdadeira vida? Quem receberá a salvação eterna? Quem nos dará a verdadeira vida? Quem nos dá a verdadeira vida e quem nos dará a salvação eterna? É a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho que leva ao céu, o único caminho. Ele é a verdade que nos revela a graça, a misericórdia, o amor de Deus, e é Ele que nos traz, através da sua obra de salvação, a verdadeira vida e a salvação eterna. Mas note que os discípulos eles estão bastante confusos, né? O Filipe diz para Jesus no versículo 8: Senhor, mostre-nos o Pai, assim não precisaremos de mais nada. E aí Jesus responde dizendo no versículo 9: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que interessante também, né? Quanta confusão, quantas dúvidas estão na mente dos discípulos. E olhem que eles tiveram o melhor mestre, né? Quem sabe nós poderíamos dizer que de repente nós não temos a habilidade, a capacidade necessária para ensinarmos a palavra de Deus às pessoas. Mas será que Jesus não tinha essa capacidade? Com certeza ele tinha essa capacidade, né? Só que o que mostra aqui? Como nós precisamos, além de conhecer a palavra de Deus, ler, estudar, nós precisamos que o Espírito Santo nos oriente e nos mostre realmente o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Por isso é tão importante quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, é importante nós orarmos pedindo que Deus, Espírito Santo, nos oriente, nos mostre, nos aponte realmente aquilo que Deus nos quer ensinar, transmitir através da sua santa palavra. Especialmente que Deus sempre de novo nos mostre, nos aponte o perdão e a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós lembramos que amanhã é o Dia das Mães, dia de quem pode, né, homenagear a sua mãe. Mas eu sempre digo que ao mesmo tempo essa é uma oportunidade para que nós, pais e mães cristãos, reflitamos sobre a nossa função à luz da palavra de Deus. Lembre que eu disse da leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, que nós pertencemos ao sacerdócio real, né? Nós somos os sacerdotes de Cristo. E que nós precisamos exercitar o nosso sacerdócio como cristãos, inicialmente nas nossas casas. Como é importante que os pais ensinem o verdadeiro caminho aos seus filhos.
Notem, eu trouxe aqui, eu botei aqui uma gravura, né? Aonde está ali um caminho, né? E com uma seta apontando que o caminho que leva para o céu. E ali duas figurinhas representando uma mãe e uma filha. Eu queria até que não achei, eu queria uma gravura que tivesse uma mãe, um filho e uma filha, não achei apropriado. Eu botei, não achei o que eu queria colocar aqui. Pus essa, mas ali temos a mãe e uma criança que simboliza os filhos. E aqui notem que é uma coisa importante, esse caminho é o caminho que leva para o céu. Notem que a mãe não estava caminhando sozinha, mas a filha está ao lado. Isso quer mostrar que como cristãos, nós queremos realmente conduzir as nossas famílias junto conosco pelo caminho que leva ao céu. Tá? Por isso que a mãe tem a criança pela mão, ela está do lado. Também ela não manda a criança na frente, né? Compreende, né? Ó, segue tu o caminho e... Enfim, não, ela vai junto com a criança, ela vai levando a criança junto consigo. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que ainda têm a tarefa de ensinar os seus filhos, eu diria também aqueles avós e avós que influenciam seus netos, desse aspecto de que, através do nosso exemplo de vida de cristãos, e compromissados com a palavra de Deus, nós queremos realmente que as nossas famílias trilhem o caminho que conduz à salvação eterna. E fazemos isso conjuntamente. Então, nós estamos nesse período difícil agora, desse isolamento social. Que bom que estamos tendo oportunidades, como nós vamos avisar, os avisos vamos mostrar, nós queremos ampliar as oportunidades também da nossa comunidade, que a nossa comunidade oferece aos membros de estudo da palavra de Deus. Mas isso não exclui de nós também termos momentos da nossa família, de devoção, de estudo da palavra de Deus, de canto. Eu acho que a gente falha muitas vezes nesse sentido. Quantas famílias nossas, por exemplo, abrem o seu inário em casa para cantar hinos. Tá? Quer dizer, aquilo que nós fazemos na igreja, nós temos que perceber isso. A gente diz assim às vezes, mas as crianças não gostam de ir à igreja, os jovens não gostam de ir, mas e agora não podemos ir, mas quando pudermos, ou quando podemos ir, o que nós fazemos na igreja é um reflexo do que está no nosso lar. Se a palavra de Deus estiver presente e ser valorizada nas nossas casas, se o louvar a Deus for uma coisa praticada, isso vai ajudar muito para que as nossas crianças e os nossos jovens gostem também de ir à igreja, para ouvir a palavra e louvar o nome de Deus. Não é uma coisa estanque, né? Compreendem? Ser cristão não é uma coisa que a gente pratica 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, apenas alguns minutos, umas horas. Ser cristão é algo que nós praticamos no dia a dia, procurando sempre fazer a vontade de Deus, no lar, no trabalho, e assim por diante, e dentro do tempo que Deus nos concede, também nas nossas casas, reservar o melhor tempo possível para o estudo da palavra de Deus. São grandes desafios que muitas vezes estão diante de nós. Eu digo como pastor também, me sinto desafiado nesse sentido, mas que mostram como nós realmente devemos levar essa questão do estudo, da presença da palavra de Deus em nossos lares, da prática cristã, também do louvor em nossas casas a sério. Porque desta maneira, não apenas no domingo ou no sábado, mas a cada dia nós vamos trilhando esse caminho de Deus, e a cada dia vamos dizer assim, nós damos um passo à frente em direção à pátria celestial. No entanto, não queremos fazer esta caminhada sozinhos. Nós queremos fazer esta caminhada com os nossos familiares, no meu caso com a minha esposa, com as minhas filhas, no caso de outros com seus netos, com seus genros, noras também, o meu genro também, enfim, né? Quer dizer, juntos, e também como igreja. Agora nós estamos aí com essa dificuldade de nos reunirmos, mas nós não podemos deixar de lembrar desse aspecto importante de que como igreja nós também devemos nos ver como uma família, uma grande família, cujo pai é Deus, né? Mas todos nós somos irmãos. Eu acho bacana a gente
já mencionou isso num outro momento. A gente sugeriu, talvez, em vez de fazer uma live, né, fazer uma gravação. Mas as pessoas gostam de estar aí, tem vários comentários, a gente sabe que tem, e até as pessoas gostam de acompanhar o que vai sendo dito. E eu acho bonito, gente, e nós precisamos exercitar isso como igreja, né? Essa comunicação mútua, esse interesse mútuo, no sentido de que, unidos como família de Cristo, nós queremos seguir em frente em direção à pátria celestial. Esse é o desejo de Jesus. Ele disse aos discípulos de que ele não estaria, aqui no caso, né, Quinta-feira Santa, muito tempo ainda fisicamente, visivelmente, presente com os seus discípulos, mas que ele estaria indo ao céu para preparar lugar para os cristãos. Em outros momentos ele diz que permanece conosco, especialmente através da palavra e dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, que quando puder vamos celebrar. Então Jesus está lá preparando o nosso lugar, ele quer nos ter todos lá junto com ele. E em relação às queridas mães que já partiram, meus queridos ouvintes, eu não tenho dúvida de que as mães cristãs que hoje estão no céu, se Deus desse a elas uma oportunidade de voltarem para a terra num único momento, isso não acontece, mas se Deus desse a elas a oportunidade de dizer, você vai voltar uma única vez e você vai dizer algumas palavras para os teus familiares, eu não tenho dúvidas de que todas as mães cristãs, aquelas que partiram desse mundo com a fé em Jesus, elas voltariam e diriam, meus queridos filhos, meus queridos familiares, não esqueçam da palavra de Deus, não esqueçam que o único caminho que conduz à salvação eterna é Jesus Cristo. Elas não podem vir, mas se pudessem fariam isso. Mas os pais e as mães que permanecem neste mundo, esses podem realmente transmitir ensinamentos bons para os seus filhos. Nós precisamos lembrar que pais e mães têm duas tarefas fundamentais. Primeira tarefa, preparar os seus filhos para a vida neste mundo. Segunda tarefa, preparar os seus filhos para a vida eterna. Nós, por nós mesmos, não conseguimos isso. Nós próprios precisamos, como o pastor Edemar colocou muito bem na mensagem que foi postada hoje de manhã, os pais e as mães também precisam do colo de Jesus. Nós também precisamos, né, ser consolados, orientados, afagados por Jesus. E Jesus faz isso, especialmente através da sua palavra. Mas além disso, também é Ele que nos capacita a podermos ser bons pais e boas mães para os nossos filhos. E não esqueçamos, ser um bom pai, ser uma boa mãe, é, por um lado, sim, se preocupar que o filho tenha uma boa vida neste mundo. Mas junto com isso, é se preocupar que os seus filhos trilhem o caminho que leva à salvação eterna. Então, queridos congregados, queridas pessoas que estão ouvindo a mensagem neste momento, especialmente os pais e as mães que ainda estão ensinando, educando os seus filhos, carreguem junto com vocês os seus filhos no caminho de Deus. Ensinem com alegria o amor à palavra de Deus. Ensinem com alegria o amor ao serviço, ao louvor ao santo Deus. E quando voltarem às atividades normais da igreja, ensinem como é bom para os cristãos, independente da idade, crianças, jovens, adultos, pessoas mais experientes, como é bom nós também podermos estar ali na casa de Deus, prestando culto a Ele e louvando o seu santo nome. Não esqueçamos, é o único caminho que leva ao céu, só através de Jesus. Então vamos trilhar com a ajuda de Deus, vamos trilhar com a ajuda do Espírito Santo este caminho, unidos na certeza de que, desta forma, trilhando o caminho para o céu, que é o próprio Senhor Jesus, que é exercer, firmar-se na fé em Jesus, um dia nós vamos estar no céu. E aquelas pessoas queridas, de quem nós sentimos saudade, mas que partiram com a fé em Jesus,
nós vamos reencontrá-los na pátria celestial. E quem sabe, então ali, muitos de nós também poderão novamente dizer para o seu querido papai, a sua querida mamãe que já partiu, dizer a eles: obrigado papai, obrigado mamãe, porque você nos ensinou o caminho certo, porque você nos ensinou o caminho que leva ao céu, que é Jesus, e por isso nós podemos também estar aqui. Que Deus nos abençoe a todos nós, que Deus console aqueles que nesse período sentem-se tristes por saudade do papai, da mamãe, especialmente da mãe que já partiu, tá? Que Deus console a todos nós, eu me incluo nesse grupo. Que Deus também console aquelas mães que se sentem tristes porque nesse momento estão longe dos seus filhos. Que Deus console as mães nesse sentido. E que Deus anime as mães e pais, especialmente, como disse, aqueles que ainda estão educando os seus filhos, para que, como está na gravura, né? Não na frente, não atrás, mas junto com a nossa família, trilhando o caminho que vai nos levar à mansão celestial. Amém. Nós vamos neste momento confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, esse sempre é um momento simbólico, representativo, né? Em que nós lembramos as nossas ofertas. Nós não podemos, no momento, levar as nossas ofertas à igreja, mas estamos, com certeza, depositando na conta da comunidade, transferindo, entregando os envelopes para membros da diretoria, para que assim a igreja possa continuar realizando o seu trabalho, e desta forma também demonstramos a nossa gratidão a Deus. E nós vamos cantar neste momento representativo o hino 298, que é o hino Fortalece a Tua Igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça
então, nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Nós queremos, então, lembrar de maneira especial as nossas mães, tá? E pedir que Deus console aqueles que sentem a falta da mãe que já partiu. Queremos pedir proteção de Deus para o risco do coronavírus. Também que Deus olhe com carinho, o momento está difícil, né? A crise econômica muito grande e talvez vá piorar. Queremos lembrar com alegria e gratidão que ontem, dia 8, ocorreu, né? Festejaram o seu sadio Dona Alfa Henker, 55 anos de casamento. Parabéns ao casal. Queremos então agradecer a Deus por eles e orar em favor de Cláudia Sofia Deber, que terça-feira fará uma cirurgia no joelho. Então lembrar essas pessoas e esses assuntos nesse momento em que nós falamos com o nosso Deus em oração. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque temos novamente a oportunidade da celebração deste culto online. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos exorta, que nos consola e nos orienta. Ajuda-nos a permanecermos fiéis aos teus ensinos e fiéis no caminho que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo. Desta forma, ajuda a nós, especialmente pais e mães, para que possamos ensinar, conduzir os nossos filhos pelo teu caminho, em direção à pátria celestial. Lembra também com carinho aqueles que perderam já suas mães, e então nesse período estão muito tristes também, os nossos queridos irmãos e irmãs que perderam a sua mãe há pouco tempo. Que a tua mão esteja estendida sobre as pessoas, trazendo o consolo necessário. Ó Pai querido, também nesse período de grande risco de contaminação do coronavírus, queremos pedir a tua proteção sobre nós, nossas famílias e todas as pessoas. E também que auxilies de forma que o impacto econômico seja o menor possível. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo o emprego, a crise econômica está grande. Socorre-nos também nesse sentido, ó Pai querido. Nós te pedimos. Graças te damos pelos 55 anos de casamento do seu sadio Dona Alfa Henker. Abençoa ricamente esse querido casal, ó Pai querido, que ontem então celebrou 55 anos de casamento. Lembra com carinho também da Cláudia Sofia Deber, que será submetida à cirurgia no joelho na próxima terça-feira. Abençoa ela, ó Pai querido, abençoa todos nós, abençoa nossas queridas mães que estão conosco, e também abençoa as mães e pais, para que possam sempre ensinar, conduzir os seus filhos no teu caminho. Assim te oramos, em nome de Jesus, e oramos também conforme o Senhor ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito bem, nesse momento, antes da bênção, nós vamos cantar o hino 508, que é o hino Deus nos guarde pelo seu poder. Então, vamos cantar esse hino hoje de forma especial, como uma oração que nós fazemos a Deus, pedindo que Deus guarde, proteja e abençoe as nossas queridas mães. Deus os guarde pelo seu poder. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados,
seu poder e no seu amor. Ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Vamos nesse momento desejar, ou transmitir a bênção de Deus para todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.